Nosso Deus, quanta gente desesperada, perdida, sem saber o que fazer. E o Senhor tem solução, o Senhor tem a resposta, o Senhor derrama poder. Tua presença é gloriosa, Senhor. O Senhor tem prazer em curar, em libertar, em abençoar. Nosso Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo opere, Senhor. Que não haja restrição nenhuma dentro de um coração, impedindo o Teu Espírito Santo, Senhor, de mostrar e de agir. Quantas vezes, Pai, o ser humano não enxerga os seus próprios erros. Como o rei Davi, numa oração, ele pediu e disse: quem pode entender os seus erros, os seus próprios erros? E então ele pediu: expurga-me tudo os que me são ocultos. Senhor, toma a tua direção, move o teu Santo Espírito, para que o teu povo seja, Senhor, seja quem for. O Senhor tem prazer em curar, em libertar, em abençoar. Nosso Deus, fale conosco, Pai. Em nome de Jesus é o nosso pedido. E desde já, Pai, nós agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então vamos lá. Amém, Jesus? Ou de Deus, a linguagem natural, ela não incomoda. Não incomoda as trevas, não incomoda o diabo, não incomoda as pessoas. Porque é a linguagem comum de todo mundo. Linguagem de fracassos, linguagem de medos. A linguagem, literalmente, da dúvida, do acaso. Essa é a linguagem que as pessoas de que fazem uso no dia a dia. E depois perguntam quando o sofrimento vem: por quê? Por que pessoas boas caem em ciladas, em sofrimentos? Por que doenças não desaparecem? Porque pessoas, tanto pessoas más quanto pessoas boas, por que tanta gente sofrendo e padecendo? Então vamos lá. O Senhor Deus diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o quê? Conhecimento. Agora, se o coração não estiver realmente aberto, verdadeiramente aberto, coração. Quando a gente fala de coração, está se falando de quê? Do querer, do nosso verdadeiro ser. Há coisas que tem gente que fecha o coração e diz: não, não é bem assim. Acabou. Como é que Deus vai revelar a palavra, falar com aquela pessoa, mostrar o problema dela? Ou até mesmo, não é? Pela palavra de fé que vem a libertação e a cura, e a pessoa não recebe. Ah, isso aí é metafórico. Não é bem assim. A linguagem de Jesus disse, em determinado momento, Jesus disse assim: as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, o Pai me ensinou. Falo como o Pai me ensinou. Então Jesus usava a linguagem de Deus. A linguagem de Deus, ela literalmente conecta o poder de Deus. Mas a linguagem natural, ela impede o poder de Deus de agir. E aí é que muita gente, mesmo tendo se convertido, continua com os mesmos sofrimentos, porque alguns têm receio de afirmar o que está escrito. Sabe, vocês são loucos. Vocês ficam falando, vocês falam aí que você diz que está curado e está doente, você diz que você vai vencer, você nunca saiu do fracasso. Então, a linguagem de Jesus incomodava tantos, principalmente o segmento dos fariseus, que os judeus eles têm vários segmentos, né? Vem daquelas 12 tribos de Israel, do Jacó. E então, quando Jesus falava, abria a boca e falava afirmativamente, usando a linguagem de Deus, incomodava. Porque as pessoas aceitam o natural, aceitam as circunstâncias como elas se apresentam. Ou seja, não creem no sobrenatural trazido aqui para a vida, para o mundo físico. Até aqui está tranquilo? Tranquilo?
Então, olha só. O que acontecia com Jesus, quando ele abria a boca e os fariseus estavam por perto ouvindo, abre lá em João 8:43. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 43. Vamos juntos? Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir. Olha aí, olha aí. Olha só isso aqui. Jesus falou, já te abre assim um leque não é? Para você entender por que às vezes, quando você vai falar de acordo com Deus, pessoas se incomodam. Agora, vamos entender com simplicidade, mas um entendimento realmente espiritual. Uma pessoa que está doente, ela abre a boca e diz, fomos curados. Jesus levou a minha enfermidade, então eu estou curado. E a doença continua. Fazer uma afirmação sem fé, uma fé real, não traz o poder de Deus. É necessário que a linguagem seja de fé, ou seja, a palavra tenha poder, o poder da fé. Simplesmente repetir versículos não vai fazer nada, não vai mover uma palha no mundo espiritual. É aí que às vezes os filhos de Deus falham, irmãos. A gente contempla nas Escrituras, agora, por exemplo, o próprio Senhor Jesus, quando Jesus abria a boca e falava, a sua linguagem, que é a linguagem de Deus, incomodava. Os fariseus, o segmento dos fariseus, então, quando eles estavam próximos e ouviam Jesus, eles ficavam enraivecidos, enfurecidos, tipo assim, tá aí blasfemando, tá falando besteira, tá falando mentira. Chegavam a pegar pedras para jogar em Jesus. Eu peguei, tá aqui mesmo, só você não movimentar muito a Bíblia agora. Olha só, João 8, nós fomos no 43. Vai no versículo 59. Quem lê comigo, 59? Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Pegaram em pedras. O que acontece? Então vamos entender, né? A linguagem de Deus, no poder da fé, ela opera. Ou seja, a palavra se cumpre. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então vamos lá. Agora, confessar circunstâncias adversas, como todo mundo fala, não move o poder de Deus. Então, Satanás tem espaço. É preciso entender que são dois reinos apenas, luz e trevas, poder de Deus e força de Satanás. Então, o cristão ele tem que fazer uma escolha, ele tem que sair dessa corda bamba que fica muitas vezes, não, eu sei que Jesus levou a enfermidade, mas ele vai me curar, né? Ou se for a vontade dele, isso não vai mover o poder de Deus. Primeiro se ouve a palavra, são 3 passos firmes. Primeiro se ouve. Como eu ouço? Eu ouço com o coração aberto, receptivo, eu creio. A segunda coisa, eu preciso crer. Se eu não creio, Deus não vai trabalhar na minha vida. E depois eu preciso expor a minha fé, eu preciso lançar. E como é que se lança a fé? A fé sem obras é morta, principalmente nas palavras. Como foi que Deus criou as coisas que hoje nós vemos e de que desfrutamos? Com palavras. Então, gente, irmãos, quando se usa uma linguagem espiritual, por fé, ou seja, uma certeza, o poder de Deus é liberado. Só que se incomoda o diabo demais. E o que ele faz? Usa pessoas. E aí vem os ataques. Vocês são alienados. Vocês são esquisitos. Você fala como todo mundo fala. Você quer mover o poder de Deus a seu favor? Você quer viver como verdadeiro filho, filha de Deus? Então você vai incomodar muita gente.
você vai incomodar. Até cristãos que usam do natural, da linguagem natural, você vai incomodar. Uma linguagem de fé deixa o diabo desesperado. Você não quer incomodar? Então fala como todo mundo fala. Você quer que o poder de Deus opere na sua vida? Então se prepare. Por quê? 2 Timóteo. Vai comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Quem lê comigo? E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Decide. Eu quero Cristo. Irmãos, toda pessoa que aceita Jesus é cristã e todo cristão crê em Jesus. Mas nem todos são firmes numa fé e na palavra. Nem todo mundo procura aprender a linguagem bíblica, que é a linguagem de Deus. A linguagem de Deus é essa aqui. É essa aqui. E se você decidir, tá? Primeiro crer e depois colocar em prática, ou seja, falar como Deus fala, você vai incomodar o inferno inteiro. Você vai deixar o diabo em desespero. E o que Satanás faz? E como é que ele age? Ele usa pessoas para atacar, para criticar, para tentar fazer retroceder, para inverter o quadro e dizer vocês são alienados, você está alienado, então fala como todo mundo fala. A linguagem de fé, a linguagem de Deus, incomoda, deixa Satanás desesperado. Atenção, igreja, desesperado. Quando se crê, a fé não é pelo ouvir? Tá. Então você ouve, vamos lá, você ouve uma garantia de cuidado de Deus. Uma garantia de cuidado de Deus. Porque o Espírito Santo, ele testifica nas Escrituras dentro de nós. Aí você tem aquela certeza. Mas as pessoas que estão à sua volta não têm. Há pouco mais de 30 anos atrás, um colega de ministério, pastor, foi ver onde era a igreja que a pastora Gorete ia pastorear no Encantado, bairro do Encantado. E foi lá. Como que foi nos visitar. Caramba, criou um alarde, mas um alarde. Pastora, pelo amor de Deus. Pastora, pede missionário para lhe tirar daqui. Pastora, não tinha linha amarela. Existia o sanatório Pedro II, de porteiras abertas, os loucos saíam, fugiam, enfim. Presídio de Água Santa do lado, volta e meia tinha fuga de presos. Pastora, pelo amor de Deus, isso aqui é perigoso demais. Deixei falar à vontade. Quando terminou, falei, sabe quem me colocou aqui? Quem é a cabeça da igreja? Jesus. Foi ele que me colocou. Se ele me colocou, ele me garante. Se ele me colocou, ele cuida de mim. Pastora, pelo amor de Deus. Mas insistiu muito no fim, diz assim, tá bom. Espero que a senhora não pague um preço alto. O medo, irmãos, ele tem uma linguagem própria. A linguagem do medo é uma linguagem de trevas. O medo é cheio de trevas. O medo não tem luz. E Jesus é a própria luz. Então, atenção, não é o fato só de falar. Primeiro é crer. O apóstolo Paulo, escrevendo ao povo de Corinto, ele fez essa afirmativa. Volta e meia eu trago aqui. Ele disse, cri, por isso falei.
Aí ele orienta a igreja e diz, nós cremos também. Por isso, exatamente essa linguagem. Vai comigo aqui, volta um pouquinho. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Quem vai comigo? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Olha aí. Olha esse passo a passo. O problema também, irmãos, qual é o grande problema no meio cristão? É que muita gente fala versículos, mas não crê. Não crê no que está falando, portanto não está fazendo uma afirmativa de fé. Não está chamando à existência aquilo que estão falando. Ah, Deus vai me guardar. Mas o medo está no coração. Então não adianta uma linguagem que não tem o poder da fé. O mundo espiritual identifica. Como filhos de Deus, nós temos que viver como Jesus viveu aqui na terra. Então, as nossas palavras, cheias do poder da fé, elas nos personificam, nos personalizam literalmente como sendo de Deus, no mundo espiritual principalmente. Então, gente, olha só. Qualquer pessoa pode mudar a sua história se seguir esses passos tranquilos. Primeiramente, ouvir, porque a fé, ela vem pelo ouvir, ela tem esse poder em todo o tempo. A fé é pelo ouvir. Você vê que Deus não disse, olha, a fé é pelo ler, vem através da leitura. A leitura fortalece a fé, isso não tenha dúvida. Mas a fé, ela é literalmente, tá? Pelo ouvir. Então, a necessidade do corpo de Cristo, a igreja, estar reunida, ouvindo os ensinamentos de Deus, alimentando a fé e depois colocando em prática. As nossas palavras são identificadas no mundo espiritual como sendo cheias de poder ou vazias de poder. E a fé é exatamente esse poder, aquela certeza absoluta. Eu trouxe 2 exemplos maravilhosos, irmãos, 2 exemplos maravilhosos, tá? De gente que mudou a sua história, primeiro porque creu em Deus de todo o coração, porque cria. Depois colocou em prática. E a primeira você vai ver é o Jó. Livro de Jó, capítulo 19. Vai comigo. Antes dos Salmos, nós temos o livro de Jó. No capítulo 19, antes de fazermos a leitura, que não será do capítulo inteiro, deixa eu dar aqui uma direção aqui nessa parte que nós vamos ler. Olha só. Todos nós sabemos que o Jó viveu antes do sacrifício de Jesus, amém? Então ele não desfrutou, tá, do que Jesus fez pelo ser humano no resgate total. Salvação eterna pelo sangue de Jesus, lavar os pecados. O poder, Jesus Cristo liberou o poder para os discípulos, mas ele tomou sobre si as nossas maldições, as enfermidades. Então, por isso entendemos o direito que ele nos dá, os direitos. Muito bem. O Jó não, ele viveu antes, mas ele cria em Deus de todo o coração. E cria de uma forma tão firme, tão consistente, tá? Que ele fazia afirmativas, sim. Agora, o Jó não tinha, gente, uma Bíblia para compreender coisas espirituais, para saber que foi o diabo que lhe tocou. Na cabecinha do Jó, quem tocou nele foi Deus. Deus permitiu o diabo tocar, mas não foi Deus quem diretamente tocou nele. Deus autorizou Satanás. Satanás instigou Deus. Então vamos lá.
Só que com tudo isso, irmãos, o Jó, ele teve momentos tão espetaculares de fé nos piores momentos do seu pior sofrimento. Por quê? Quando o diabo iniciou a destruição na vida de Jó, começou derrubando a casa onde estavam todos os filhos reunidos. Foi todo mundo embora. Depois desceu um fogo sobre os seus rebanhos, os seus animais. Matou todos os animais. Então o diabo foi lá tirar a prosperidade do Jó. Presta atenção, eu não estou aqui para dizer assim, siga o exemplo de Jó, não. Vou te mostrar o que são palavras ditas por fé, numa certeza absoluta, num dos momentos mais tenebrosos da vida de Jó. O que são palavras ditas por fé. Então, atenção. Até a gente chegar lá, lê comigo o versículo 14. A partir do 14 aqui. Eu vou objetivar bem esse assunto, irmãos, para não haver dispersão. Vai comigo. Versículo 14. Os meus parentes me deixaram. Os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. Cheguei a suplicar com a minha boca. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Até os rapazes me desprezam e levantando-me falam contra mim. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam. E até os que eu amava se tornaram contra mim. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Compadecei-vos de mim, amigos meus. Compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Dá uma paradinha, o que eu disse, tá vendo? Ele não conhecia o mundo espiritual, ele não sabia da atuação de Satanás contra ele. Atenção. Agora, olha só, vocês estão vendo o momento do profundo do sofrimento de Jó. Abandono, desprezo, nojo. Literalmente, a doença tomando conta do corpo, da carne dele, destruindo tudo. A minha pergunta é, o que esse homem tem para crer que Deus vai mudar a sua história e o seu quadro? Então vamos aqui objetivamente o poder da fé em palavras e o poder das palavras cheias de fé. Vai comigo no versículo 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Dá uma glória a Deus. Glória a Deus, tremendo. Ele está falando do corpo dele, que está todo destruído. A doença arrebentou com o corpo de Jó. O corpo dele está uma chaga. O corpo dele, ele está na pele e osso, mas está todo inflamado. Ele está todo destruído. Se você ler o início do livro de Jó, a palavra de Deus diz que Satanás abriu uma chaga que ia dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Então o corpo dele era todo ferida, era purulento. Você vê que a mulher tomou nojo dele, nojo. Tem momentos que ele diz que ele tem mau cheiro. Então ele estava podre em vida. Mas olha o que trabalhava dentro dele. Olha só, eu sei que o meu Redentor vive. Então ele abria a boca e falava. Ele falava. Pessoal, se Deus não falasse, haja luz, não haveria luz. Deus falou, haja luz, houve luz. E diz que depois então, o Senhor Deus viu que a luz era boa. As pessoas querem ver, querem ter o corpo saudável, se sentirem bem, mas quais são os passos? Primeiro se ouve as palavras de Deus. Aí as pessoas ouvem, irmãos, tenha respeito pela ciência, mas creia na palavra. Creia no que está escrito. Por quê? Porque Deus criou o ser humano.
Ele sabe como trabalhar num ser humano. Ele sabe reconstruir o que o diabo destruiu. Mas tem gente que não crê. Alimenta os pensamentos do sofrimento, alimenta os pensamentos e os sentimentos do natural, dos acontecimentos. Caramba, é do coração que procedem as saídas da vida. E como é que isso vem? Pela fé. E como? Em palavras. Então, irmãos, muita gente não está sabendo trabalhar a sua vida com palavras de fé. A gente escuta aqui dentro, às vezes, linguagem natural. Oi, irmã, como é que a senhora está? Estou indo. Escutei isso no corredor. Aí eu parei e falei, vem cá, está indo para onde? Está indo para onde? Só faltou, né, dizer para onde o vento me levar, me arrastar. Estou indo. Isso não é linguagem de fé. Isso não é linguagem de filho de Deus. Ou chega e diz assim, estou precisando de ajuda. Pronto. Sim, sim, não, não. Agora, estou indo. Isso não é resposta. Isso não é palavra na boca de quem quer que o Espírito de Deus mude a sua história. Quando se fala, irmãos, em chamar a existência, tá? Não podemos esquecer que a comunhão com Deus, o ouvir a palavra, crescer na fé, mas falar como Deus fala, esses são os pontos principais de filhos de Deus. Aí o que acontece? Isso vai incomodar a sociedade, irmãos. A família de Jesus ficava tão perturbada com a forma como Jesus falava, agia, e chegaram a querer prender Jesus. Chegaram a chamá-lo de louco. Ele está louco. Ele está louco. Vocês já leram isso num estudo nosso? Quem já leu que a família saiu para prender Jesus? Ah, os outros não? Por onde vocês andaram? Oh, meu pai. Então, atenção, irmãos. A nossa fé, ela se expressa literalmente até o nosso semblante, irmãos. Vocês estão pensando que o mundo espiritual não identifica? Claro que identifica. O cristão está tentando afirmar uma coisa que ele não crê. Não, eu vou ser curado. Se tivesse fé, não diria eu vou ser curado, dizer Jesus levou e eu sou curado. Eu sou sábio. Mas crê. Então, atenção. Vocês leram comigo lá. Paulo disse, crie, por isso falei. Esses passos, irmãos, são vitais. Essa é a forma que Deus espera que seu povo viva. Mas não é assim. Por quê? Porque se você fala de acordo com Deus, vai contra o estilo de vida da sociedade. Você vê que a sociedade aceita as coisas visíveis, palpáveis. Por exemplo, aceita uma adoração a uma imagem de escultura e não aceita adoração ao Deus vivo? Se a gente fizer um culto na rua, levantar as mãos para o céu, chama a gente de louco aí, esse povo louco aí. Agora, os povos primitivos adoravam o sol. Por quê? Porque o sol se vê com o olho físico. Adoravam a lua. Por quê? Porque a lua, o olho físico vê. Por que não servir para valer ao Deus invisível? Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. Diga, Deus é Espírito. Caramba, o Espírito de Deus está sempre junto, irmãos. Está sempre. O cristão que ainda não foi batizado no Espírito Santo deveria se esforçar, meu irmão. Deveria se esforçar, entender, literalmente receber, assumir. Agora, a partir do momento que uma pessoa aceite a Jesus, ela já está em contato com o céu, meu irmão. Ela tem que ter a linguagem de Deus. Tem de ter a linguagem de Deus. Agora, se prepare, porque vai levar pedrada, meu irmão. Ah, fulano tá doido. Tá dizendo isso, tá dizendo aquilo. Chegam pessoas a nós. Ah, pastor, eu já sou de Jesus, ora muito para Deus me abrir uma porta. Poxa, eu não faço nada errado, eu luto tanto, mas minhas portas estão todas fechadas. Eu digo, então, a chave está na sua boca. A senhora fecha o tempo todo. Eu disse para uma senhora, sabe por que suas portas estão fechadas? A chave está na sua boca. A senhora fala que estão fechadas, como é que Deus vai abrir? Jesus diz, eu te dei poder.
Então, gente, vamos lá. Eu falei para vocês que eu trouxe 2 exemplos. Todos nós aqui conhecemos o exemplo de Davi, perseguido por Saul e por parte do seu exército. Saul colocou 3.000 homens atrás de Davi na região da Judéia, o que veio a ser aquela região. Gente, não é nada assim de um país gigantesco, nada disso. E não encontrou. Por que não encontrou? Então eu quero que você observe a fé e a boca, as afirmativas de Davi. Vai comigo no Salmo de número 18. Salmo de número 18. Salmo de número 18. Vamos direto ao Salmo. Versículo 1, 2 e 3. Vamos juntos, bem devagarinho. Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Dá uma paradinha. Vocês observam comigo como Davi, em meio aos piores perigos, como ele fala a respeito da segurança que ele vai invocar da parte de Deus. Olha só. Primeiro ele diz, eu te amarei do coração ao Senhor, fortaleza minha. Senhor, o Senhor conhece o coração de todo mundo, sabe? Então, eu te amo, vou te amar cada vez mais do meu coração. Fortaleza minha. Ele já começa aqui a fazer uma afirmativa, dizendo, Deus é minha fortaleza, ou seja, a minha força vem dele. É assim que os cristãos falam. Irmãos, por favor, pastora, ora por mim, eu estou tão fraco. Pastora, estou me sentindo tão fraquinha. Aí se você vai repreender, dizer, é filha de Deus? Sou. Então não fala desse jeito. Tá vendo? Pastor não quer ajudar a gente. Quer que a gente chore junto, entende? Vem cá, irmã, vamos chorar junto. Você tá fraquinho, tadinho. Ou então, né? Quer que a gente diga assim, todo mundo é fraco, eu também. Aí vem Deus no livro de Joel e diz, diga o fraco. Deus não quer que o filho confesse a fraqueza para entregar o ouro ao bandido chamado diabo. Mas fala. Então, olha o que Davi está dizendo. Ele está falando do futuro dele. Por que ele está falando, eu te amarei? Porque Saul está atrás dele e quer matá-lo. Então, ele diz, eu vou continuar vivendo, porque eu vou continuar te amando. Davi está chamando a existência o tempo de vida prolongado. Ele não está assumindo que ele vai ser pego numa desgraça, que ele vai ser destruído. Ele está plantando o seu futuro. Amém? Diga, plante o seu futuro. E diga, eu preciso plantar o meu futuro. Agora, olha o versículo 2, ele já faz afirmativas. Olha só. O Senhor é o meu... Dá uma paradinha. O Senhor é o meu... Rocha. Rocha inabalável. Qual é o sentido de rocha? Oferece o quê? Segurança. Firmeza. Diga, rocha da segurança. Rocha da firmeza. Olha só, o Senhor é o meu rochedo. E o meu lugar? Olha só. Ele está dizendo, o Senhor é o meu lugar forte. Quer dizer que ele se esconde no próprio Deus. Davi tem uma certeza tão grande de que Deus o protege, que ele não se afasta de Deus um instante pela fé. Ou seja, ele assume a presença de Deus. Diga, assuma a presença de Deus. Por que muitos cristãos só assumem quando tudo vai bem e tudo está calmo? Quando tem ameaça de perigo, o coração derrete. Pensa. E aí, vamos lá. O meu lugar forte e o meu libertador. Olha aí. Ou seja, o meu Deus me ama e me quer livre. Não sou prisioneiro de nada. Davi não era prisioneiro do medo.
Davi não era prisioneiro do receio. Davi não era prisioneiro das trevas. Olha só. O meu libertador, o meu Deus, a minha o quê? Fortaleza, em quem confio. E o meu? Escudo, irmãos, é uma arma de defesa. Os guerreiros, quando saíam, entravam em campo, em batalha contra os inimigos, que naquele tempo vinham com a espada direto, com lança. Normalmente, tinha um escudeiro que segurava o escudo na frente do guerreiro e ia aparando todos os dardos, aparava ali para que ele não fosse tocado. Então ele está dizendo, o Senhor é o meu escudo, ou seja, o que ele está dizendo? O Senhor me protege. A confiança de Davi, irmãos, era tão grande que ele afirmava essa confiança sem receio de nada. Então estas eram as palavras na boca de Davi. Por isso que Deus trabalhava na vida dele. Primeiro, porque ele cria. Segundo, porque ele falava. Você diz amém? Amém. Versículo 3, vai. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre. Davi estava sempre falando do Senhor dos exércitos. Então deixa eu te dar uma dica tremenda. Quando Davi falou com Saul que iria enfrentar o Golias, ele falou exatamente isso. Ele disse, todo o povo de toda a terra, todos os moradores da terra, saberão que há Deus em Israel. Ou seja, ele invoca o nome do Deus vivo. E qual foi o nome que ele invocou? Ele disse, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, Davi ele tinha uma certeza que o poder de Deus e o nome do Senhor, o Deus de Israel, era acompanhado de exércitos de anjos celestiais. Então ele não tinha medo de nada. Ora, ele lançava sua confiança em Deus, Deus tinha que trabalhar na vida dele, não tinha como. Oi, irmãos, por que o cristão com tanto ensinamento bíblico se deixa arrastar pela linguagem natural? Doença é doença, fracasso é fracasso, dificuldade é dificuldade, problema é problema. Caramba, o que está acontecendo, irmãos? Esse quadro nunca vai mudar se não der mais atenção ao ouvir. Segundo, se não colocar no coração e firmar essa certeza. Mas tem o terceiro passo, que é tem que falar, meu irmão. Fala o que você crê. Agora, se prepare, porque as pedradas não serão poucas. Eu mostrei para vocês. E onde nós começamos, vamos encerrar, 2 Timóteo 3,12. Vai comigo? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Então, o que o Espírito Santo, usando Paulo para escrever a Timóteo, o que ele colocou aqui? Vai. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Valeu, Jesus. Muito obrigado.